Você conhece este belíssimo artefato aqui? O nome dele é tijolo ecológico porque ele é totalmente sustentável e não necessita de queima para ser feito. E você sabia que também essa peça aqui, que é bem simples, pode mudar a sua vida te rendendo alto lucro fabricando e vendendo essa peça ou até mesmo construindo com esse tijolo? Então fique ligado que no vídeo de hoje o nosso caro amigo Guilherme Makoto conversou com o nosso diretor aqui da Jafel Sara, Francisco Aguilar, onde tiraram várias dúvidas e esclareceram muitos detalhes sobre a fabricação desta peça aqui e deram várias dicas de como fabricar um bom tijolo ecológico. Mas aproveita que a gente já está aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para quem quer saber mais sobre esse belíssimo artefato aqui. Francisco, aí tem uma coisa que a pessoa vem, adquire a máquina, fabrica o seu tijolo e vem a pergunta de $1 milhão. Pois não, vamos lá, essa pergunta de $1 milhão. Essa é boa. Como eu vendo essa peça, Francisco? Bom, para quem você vende a peça, na verdade é saber fazer parceria, gente. Porque veja bem, o uso do tijolo não é limitado a, vamos dizer, quem está construindo uma casa. Você sabe que tem a área de lazer que é muito usada, fazer um forno, uma lareira, uma churrasqueira, um fogão a lenha, um móveis, uma decoração que fica muito bonito com o tijolo à vista. E para isso você tem que formar parcerias. Esta é a forma de vender, formar parceria. Então vamos supor, você monta uma fábrica de tijolo, faz lá um estoque de peça, constrói um cômodo, pelo menos um escritório feito com tijolinho para servir de showroom, faz uma lareira, faz uma churrasqueira, faz um fogão a lenha, convida todos os engenheiros, arquitetos que tem na região, construtores, pedreiros, tá? E esse pessoal vem para fazer um coffee break, vamos dizer, e nesse coffee break você apresenta e inclusive propõe para eles uma parceria. Tijolo que eles usarem na obra deles, eles têm uma comissão, que isso é normal hoje em dia, inclusive faz parte hoje de qualquer arquiteto, qualquer engenheiro, ele tem uma taxa administrativa. Bom? E o mais legal é porque eu fico pensando, o cara começa a fabricar e produzir e construir as suas obras com tijolo ecológico e as próprias obras desse parceiro que a gente fez acaba sendo uma espécie de mostruário, as pessoas vêm, se atraem. Vira um showroom permanente. É uma fábrica de showroom, na verdade. Com certeza, cada obra que nasce é um novo showroom que está aparecendo aí no mercado, tá? E olha, a pessoa que adquire esse método construtivo, essa tecnologia, essa obra feita com esse tijolo, ele fica tão contente que ele mesmo começa a divulgar para os amigos e para os parentes, formando novos clientes. E sem contar os inúmeros benefícios que uma obra de tijolo modular consegue oferecer. E ainda mais se você falar nesse tijolo que tem os furos, porque olha, veja bem, aqui no tijolo com o furo, ele passa a hidráulica, a elétrica, a telefonia, a coluna, o ar em movimento, o calor que não deixa ficar na parte interna da casa, porque quando ele esquenta aqui, o ar em movimento não deixa aquecer a parte interna da casa, a umidade que não para na parede. Então, quer dizer, na verdade você está falando de uma obra do futuro com esse tijolo ecológico. Obra do futuro, tá? Quando nós estivemos construindo, vamos falar no final dos anos 90, um projeto chamado Projeto Cajuru, em Sacramento, Minas Gerais, que inclusive está na página da Jafel Sara, foi colocado pela Unesco e pelo CRATER da França, que nós estamos falando de uma obra do ano 2050. E olha que nós estamos em 2023, não rodou nem a metade do tempo ainda. Então é obra futurista realmente, obra de primeiro mundo. E eu não duvido que em 2050 as casas ainda serão feitas de tijolo ecológico por mais de 50 anos. Aí. Sim, mas não tem 50, 100 mil anos, porque na verdade o que interessa é a novidade do sistema de construir. Porque não basta você ter o tijolo, você tem que aprender a construir. Por isso que a gente aqui na Jafel Sara dá todo aquele treinamento para quem compra a máquina, ele aprende a escolher a matéria-prima, tudo aquilo que nós estamos falando aqui, ele vai aprender na prática, tá? Então ele tem uma aula teórica, aprendendo a escolher matéria-prima, saber o que é granulometria, saber qual é a proporção correta de areia com cimento que vai ser misturado, vai aprender a trabalhar com misturador, depois ele vai para a fábrica e vai aprender a trabalhar com a máquina na prática. Com isso, nós formamos uma parceria com, vamos falar, uma grande chance de sucesso por parte do cliente. Francisco, eu queria muito saber uma coisa. É com qualquer terra que eu posso fazer o tijolo ecológico? Eu posso pegar simplesmente no meu quintal, chegar lá no chão, pegar um pouco de terra e usar ela para fazer tijolo ecológico?
Olha, qualquer solo faz tijolo ecológico. Agora, que presta tem que ser um solo selecionado. Ou seja, na verdade, o solo ideal para poder fabricar um bom tijolo, ele tem que ter 70% do seu volume em areia, que é o material que vai dar liga com o cimento, e apenas 30% de argila, porque a argila tem a função só de dar pega para você movimentar a peça. Só isso daí. Então, se você tiver um solo, vamos dar um exemplo, que tenha 50% de argila, 50% de areia, também é possível ser feita uma correção nele. Bom? Entendi. Então, se a pessoa ela não tem o solo ideal, ela pode estar correndo atrás de fazer essa correção. Veja bem, não é todos os solos. Não são todos os solos, Temos bem que ter lembrado. uma ressalva para isso daí. Temos que ter um solo que ele contenha argila e areia. Agora, se ele tiver mica, que é aquele pontinho brilhante, aquilo não funciona. Se ele for silt, que é aquele material fino que não é argila, também não é um solo ideal, tá bom? Certo. Solo selecionado. Solo selecionado. Por isso que ele é chamado de solo e não de terra e nem de barro, tá bom? E aí vem uma outra dúvida que é bem comum que as pessoas têm. Oi, Lu. Elas acabam utilizando da betoneira para poder fazer a mistura do solo e do cimento. Isso é bacana? Isso é legal? Que tipo de resultado a pessoa vai conseguir? Veja bem, a betoneira tradicional, sem nenhuma alteração, quando ela entra em giro, ela forma uma bola como fosse uma bola de neve e vai empelotando cada vez mais. Isto não é uma boa. Agora, se você tirar aquelas rapazes de dentro da betoneira e soldar ou parafusar alguns eixos que formam como fosse um dedo riscando a terra, aí a betoneira já passa a ser funcional. Olha que legal. Então é uma forma da pessoa adaptar o que ela tem para fazer o resultado perfeito, não, mas bacana. Sem sombra de dúvida, ajuda bastante, inclusive, na mistura, tá? Só que o ideal é outra história. Não, o ideal, na verdade, é o seguinte, veja bem, a função da betoneira é só fazer uma prévia da mistura. Ele não está determinando o acabamento. O acabamento está aqui, uma miniatura, que é o JAG, que pode ser tanto o 2500, que é esse que você está vendo agora aí, como o JAG 5000, que já é um JAG maior, para máquinas de porte grande, que ele tritura, ele homogeneiza a mistura, ou seja, ele parece um liquidificador. Quando o material entra aqui dentro nós temos um motorzinho que vai girar uma hélice que vai triturar a terra, forçando a penetração do cimento na terra, dando assim uma homogeneidade na mistura, maior resistência e melhor acabamento. É a mistura perfeita saindo diretamente do JAG. Sem JAG não tem mistura perfeita, tem quebra-galho. Bom, Francisco, a gente falou do solo ideal, falamos que ele é capaz de produzir essa beleza de tijolo. Com certeza. Mas e esse aqui? Olha que bonito esse tijolo com uma cor acinzentada. Veja bem, você pode notar que esse tijolo tem cores mais claras, tá? Na verdade, nós temos dois tijolos diferentes aqui, tá? Esse daqui, como exemplo, ele foi feito com areia de rio, essa areia que você usa na obra normal para rebocar a parede, misturado com uma liga para substituir a argila, chamado filito. Então, normalmente, o que você coloca? Você coloca 5 baldes de areia, 3 baldes desse tal de filito para poder dar liga e 1 balde de cimento. E olha, tijolo fora de série, muito mais resistente até que um próprio tijolo do solo cimento, tá? Isso considerando um traço de 7:1. Agora, esse outro tijolo que está aqui também de tonalidade mais clara um pouco, ele é feito com outro material chamado o pó de pedra que você compra na pedreira, aquele mesmo pó de pedra que é usado para fazer bloco de concreto. E aí usa também como liga o próprio filito, que é uma liga especial, tá? Vai dar um tijolo muito bom também, excelente qualidade, com uma vantagem, material fácil de encontrar, você não tem dificuldade nenhuma. Nesse caso em especial, você não vai ter que se preocupar em ter mais areia ou menos areia. Aqui já é areia, aqui já é o pó de pedra, que é a quantia ideal para trabalhar. Deu para entender? Entendi. E até pergunto mais aí em relação às possibilidades de cor, né? Poxa vida, isso é muito importante, porque veja bem, nenhuma obra é finalizada e deixa no tijolo puro, ela é passada uma resina na parede depois, tá? Como fosse uma resina para impermeabilizar, para vitrificar a parede. Nessa resina,
Você pode colocar pigmentação, cor vermelha, verde, azul, preta, a cor que você achar conveniente. Já passando a resina nesse tijolo, ela distorce um pouco a cor, vamos falar. Mas num tijolo de cor clara, a resina se destaca com uma cor mais viva. Então isso está fazendo com que esse tijolo seja vendido, inclusive, com maior valor comercial, maior apego final. Como exemplo, esse tijolo é vendido em média hoje R$ 1.800 o milheiro. Esse tijolo aqui já é comercializado a R$ 2.000. Por quê? Ele tem esse apego maior de ser um tijolo de cor pastel, de cor clara, que aceita um tingimento muito melhor. Deu para entender? Nossa, o que ficou claro é, para quem quer arranjar possibilidade de lucro, os tijolos ecológicos estão cheios de solução. Ou com solo cimento, ou com areia e filito, ou com pó de pedra e filito. Qualquer um dos três é possível ser feito. A gente dá todo o treinamento e ensina a trabalhar. Legal que a gente abordou a questão do solo, a gente conseguiu explicar bem as possibilidades que as pessoas têm para poder realizar um tijolo ecológico. Mas a gente não falou de um outro elemento muito importante para formar o material, solidificar o material, que é o cimento. Sim. Francisco, qualquer cimento serve para fazer tijolo ecológico? Veja bem, o único cimento que eu não recomendo é o CP3, porque ele é usado mais para reboque. O melhor cimento que a gente pode estar utilizando é o chamado CP5, que é o Ari. Esse, gente, é o cimento apropriado para qualquer tipo de concreto. E o tijolo, solo, cimento não deixa de ser um artefato de concreto, tá? O CP5, que é o Ari, ele é um cimento que tem uma saca menor do que o CP3, CP2, tá? Mas ele é um cimento mais forte. Uma vantagem que ele tem é que a cura dele inicial é rápida, a final é a mesma. Por isso que muitas vezes as pessoas compram o CP2 para poder trabalhar, ou o 4. Então, o CP2, CP4 ou CP5 são bons cimentos para você trabalhar, só não use o CP3. Esse eu não recomendo. Então, o negócio é que ao final ali dos 60 dias, vamos dizer assim, ambos os cimentos já vão estar em um estágio bacana, só que o Ari é alta resistência inicial que permite que você já consiga movimentar a peça. Exatamente. O Ari, em 3 dias, ele atinge a resistência que um outro cimento atingiria com 9 dias. Então, o inicial dele é mais rápido. Agora, no final de 28 dias, que é a pega, vamos falar que o pessoal considera a cura final do cimento, todos os três chegam junto. O CP2, o CP4 e o CP5, tá bom? Então, quer dizer, não há diferença final, há diferença inicial. Agora, sempre a preferência é para o Ari. Francisco, agora uma outra dúvida muito importante. É com qualquer máquina que eu posso pegar e fazer um tijolo ecológico? Como eu vou saber qual máquina vai atender melhor a minha demanda, o que eu estou procurando fazer, o que eu estou procurando construir? É uma situação até simples de se falar, porque veja bem, depende do que você vai fazer com a máquina. Você vai fabricar uma casa, você vai construir uma casa para você mesmo, fica com uma máquina manual, não tem o porquê comprar uma máquina hidráulica e investir mais capital. Agora, você vai fabricar tijolos para vender, dê preferência numa máquina hidráulica. Então veja bem, nós temos a máquina manual mais vendida, que o volume é muito maior mesmo, tá? Comparado com a máquina hidráulica. Em 100 máquinas vendidas, nós podemos colocar aí umas 65 máquinas manuais e 35 máquinas hidráulicas. Por quê? Por causa do preço. Então, a máquina mais usada é o modelo profissional, essa que você está vendo agora aí, a profissional 12,5 por 25, tá? Veja bem que coisa bacana, ela fabrica mais de 35 modelos diferentes de tijolos. São pequenas ferramentas que acompanham a máquina, que uma vez sabendo utilizá-la de uma forma correta, você tem essa variedade muito grande de peça. Agora, você também tem uma máquina chamada HM, que é hidráulica, tá?
E a hidráulica também fabrica as 35 peças. A única diferença é que a HM consegue produzir um pouco mais de peça por dia e com muito mais facilidade operacional. Ou seja, você consegue fazer o tijolo igual o de olaria, aquele maciço, você consegue fazer um modular, consegue fazer um meio tijolo, tudo através das ferramentas. Sim, não tenha dúvida. Você fabrica o tijolo maciço semelhante ao convencional, que é usado para lareira, churrasqueira, fogão a lenha, essas coisas. Você consegue fazer o modular universal, que é aquele sem encaixe, você consegue fazer ele com macho e fêmea, você consegue fazer canaleta maciça, canaleta com saída para a direita, com saída para a esquerda, com dupla saída, quer dizer, na verdade você constrói uma obra do futuro usando ferramentas que acompanham a máquina. E é interessante, você tocou no ponto que, ou seja, para você escolher, é importante que a pessoa ela saiba os objetivos que ela quer atingir. Qual máquina ideal? Pensa no objetivo que você está querendo buscar. E aí que entra a produção das máquinas, né, Francisco? Sim, não tenha dúvida. Veja bem, a máquina manual, que é a profissional 12,5 por 25, é uma máquina que ela trabalha, segundo os nossos projetos, com até 1.500 pecinhas em 8 horas. Porém, eu fico surpreso de alguns clientes falarem que eles chegam a fazer 2.000, 2.200 peças em 8 horas, porque o funcionário que trabalha com a máquina trabalha sobre produção. E ganhando sobre produção, é lógico que ele vai ter interesse de que a máquina produza mais. Porém, o que nosso projeto é 1.500 peças. Já na máquina HM, que é a hidráulica, o projeto é que a máquina produza em média 2.000 peças por dia, que também chega facilmente a 2.500 peças por dia. Agora, veja bem, tem gente começando fábrica com prensa manual, não há problema nenhum, porque as duas máquinas usam 3 operadores. Um operador preparando a mistura, um segundo operador operando o equipamento, fabricando o tijolo, seja ela manual ou hidráulica, e um terceiro elemento que pega o tijolo que acabou de ser moldado e vai empilhando. Então a questão é, você vai usar 3 homens para produzir 1.500 ou 2.000 peças por dia? É lógico que 2.000 peças por dia, o custo dessa peça sai menor para o milheiro, o lucro aumenta. Mas para quem está começando, muitas vezes por questão de verba, de capital, ele compra a máquina menor. Apesar de que a gente aqui dentro da Jartel Saara temos um plano de pagamento maravilhoso, fora de série. Olha bem, a pessoa dá 20% do valor do bem adquirido como sinal e princípio de pagamento. Quando ele vai retirar a máquina, que o equipamento ficou pronto, ele paga mais 20% para retirar o equipamento. E os outros 60%, que é a maior parte do valor da compra da máquina, ele vai poder financiar com a gente, dependendo do modelo da máquina, em até 36 meses, tá? É realmente uma parceria legal. Ou seja, fazer com que você possa comprar, inclusive, uma máquina HM, muitas vezes com um capital menor do que você gastaria para pagar à vista uma máquina profissional manual. Ou seja, a gente investe, a gente acredita nos nossos parceiros, né, Francisco? Olha bem, a gente acredita no parceiro e a gente acredita no que a gente fabrica, porque a gente fabrica agora em março, nós estamos completando 51 anos fabricando a máquina, porque na verdade nós não copiamos nada de ninguém. Nós inventamos o tijolo, nós inventamos a máquina, nós inventamos o sistema construtivo e nós ensinamos a trabalhar, tá? Então a gente é o original, é o número 1. É isso aí, nossa, caramba, eu acho que até a gente se empolga porque é um orgulho, né? A gente poder trazer isso para as pessoas. Mas não tem a menor sombra de dúvida, depois de você ver milhões de casas, milhões, não é milhares de casas, milhões de casas construídas com a técnica solo-cimento, e diga assim, ela não está agora só em solo brasileiro, ela está em todos os países. A tecnologia do sistema do tijolo ecológico solo-cimento, hoje está nos Estados Unidos, ele está na Itália, está em toda a Europa, ele está na China. Tanto é que você pode ver que outros países já estão com essa tecnologia já bem difundida realmente, tá bom? E tudo saiu da onde? Saiu aqui do Brasil. Isso é orgulho para nós. Ó, Francisco, eu vou voltar aqui então para as formas de produção. Uma outra pergunta que é legal da gente fazer
Quantas pessoas são necessárias para a gente fazer a manutenção ali de uma fábrica de tijolo ecológico? Bom, veja bem, o que é necessário na linha de produção, de fabricação, como eu disse anteriormente, são 3 pessoas. Quando você monta uma fábrica de tijolo, você não é necessário ter um caminhão. Você, aliás, nem deve ter um caminhão para entrega. Você deve terceirizar isso daí, porque existem pessoas que sobrevivem desse movimento de caminhão, que são pequenos transportadores, ou para trazer a terra ou para entregar o tijolo. Então é um frete terceirizado, não precisa ter um caminhão e ter capital empatado, porque muitas vezes o valor do caminhão é 5, 6, 7 vezes o custo de montar uma fábrica. É mais caro ter um caminhão do que montar uma fábrica. E a questão do caminhão é muito interessante porque é nela que entra a importância de você escolher o cimento certo. Sim. Imagina a tua peça ali no transporte, sofrendo todo aquele micro impacto e você não ter um tijolo consistente o suficiente para lidar com o trajeto. Mas existe um segredozinho. Primeiro que o caminhão também não carrega o tijolo jogado na carroceria. Ele é primeiro paletizado. Você coloca um pallet na carroceria, coloca o tijolo, envelopa o pallet e aí você transporta para que ele não tenha muito micro atrito. Deu para entender? Entendi, Francisco. E esses outros segredos a pessoa só vai conseguir entender de vez aqui em nosso treinamento que a gente confere. Não, mas a gente senta com o cliente, bate um papo, tira a dúvida dele, ou seja, a gente é parceiro realmente. O seu sucesso é o nosso sucesso. Sim, com certeza. Então, meus amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o tijolo ecológico. Hoje você viu diversas formas de trabalhar com ele, como fabricar o tijolo e, mais importante, como vender, né? E também vi alguns dos nossos maquinários para poder fabricar o tijolo ecológico. Maquinários manuais, maquinários hidráulicos. Então, se você se interessou sobre as máquinas, sobre o tijolo, entre em contato com a gente. Temos esses telefones que estão aparecendo aqui embaixo. Tanto da nossa equipe de atendimento, telefone fixo e WhatsApp, e também o telefone do nosso diretor, Francisco Aguilar, para você tirar todas as suas dúvidas, que afinal de contas ele trabalha com isso há mais de 50 anos. Mais precisamente 51 anos, tá? Então, é isso meu recado. Deixe seu like novamente aí, se inscreve, compartilha esse vídeo e olha só, tem uma super novidade aqui do lado, que é sobre a nossa máquina prensa HM. Essa aqui que está do meu lado. Então aproveita e clica também para você se informar mais sobre esse maquinário, tá? Um forte abraço e até a próxima!